Olá, paz a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Maná Eterno. Para mim é um prazer imenso fazer esses estudos da Palavra do Senhor e ver a interatividade de vocês para com o canal, né, para comigo, e a gente vai conversando, vai tirando algumas dúvidas, vocês vão me ensinando, eu também posso passar alguma coisa para vocês. Então, acho muito legal. Continue assim, fazendo seus comentários. Aproveite e ative o sininho para que vocês possam receber as notificações dos dois canais, tanto aqui do Maná Eterno quanto do Escatologia Princípio do Fim, tá bom? Bom, o estudo de hoje é o pescador de homens. Vamos fazer um breve resumo sobre uma parte da história de Pedro, o chamado de Pedro. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Lucas 8 a 10. Aqui é o chamado de Pedro. Jesus chega na praia e encontra Pedro, André, né, os pescadores, ali fazendo a sua atividade. E então eles não tinham pego nenhum peixe. E Jesus diz: lança do lado direito. E eles lançaram e pegaram uma grande quantidade de peixe. E aí eles ficaram assim, né, surpresos com essa palavra e com esse resultado. Então Jesus falou para Pedro: agora você vai ser pescador de homens, não mais pescador de peixes, né? Iria agora lançar as redes da palavra do Senhor, do Evangelho. Pedro não aceita que Jesus lave seus pés. Chegou, pois, a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, lavas-me os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço, tu não o sabes agora, mas depois o entenderás. Tornou-lhes Pedro: Nunca me lavarás os pés. Replicou-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. João 13, 6 a 9. Aí aqui Jesus diz para ele: Não, não, tá tranquilo, Pedro, tá tranquilo, basta que lave os pés. Jesus estava fazendo ali um aproveitamento de cena, porque no deserto, lá da Judéia, né? Lá do Oriente Médio, eles andavam e a poeira sujava muito os seus pés. Então era costume que ele se lavasse os pés, mas eram os criados que faziam isso em quem era mais importante. Então aqui Jesus, dando o exemplo, faz o contrário. Ele, que é o mais importante, está lavando os pés dos criados, dos servos, para dar o exemplo, né? Então Jesus fala para ele assim: Não, Pedro, não precisa lavar tudo, porque vós já estás limpo pela palavra. Aí Jesus já usa do momento para dar uma mensagem. Aí ele diz também assim, ó, mas não todos, porque Judas não estava limpo pela palavra que Jesus havia ensinado por 3 anos e Judas ainda não estava limpo. Ou seja, mesmo uma palavra vinda direto do mestre, Judas não aceitou, Judas não recebeu, ele não se deixou mudar pela palavra de Jesus. A palavra de Deus, que é uma semente, ela tem o poder para germinar, mas depende do solo em que ela vai cair. Pedro diz que daria a vida por Jesus. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: Para onde eu vou, não podes agora seguir-me. Mais tarde, porém, me seguirás. Disse-lhe Pedro: Por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu Jesus: Darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, não cantará o galo até que me tenhas negado 3 vezes. João 13, 36 a 38. Então aqui é o momento em que Jesus diz para Pedro: Pedro, você está aí se achando todo, né, que vai dar a vida por mim, você não sabe de nada, inocente. Né? Mais à frente, um pouco, ainda naquela noite, Pedro negaria
a Jesus, naquela madrugada, antes que o galo cantasse. E o galo aqui, vale a pena informar os irmãos, que provavelmente não era um animal, não era um macho da galinha. Mas, segundo algumas informações, os judeus não permitiam que tinham em Jerusalém esse animal, apesar de não ser um animal impuro, mas eles não permitiam. Eles tinham ali um livro chamado Mishnah, que havia algumas regras, e essa era uma delas, que não tivesse em Jerusalém, onde tinham as coisas sagradas, um galo. E também que os sacerdotes eram proibidos de criar galos. Então, provavelmente, segundo a história, essa era uma trombeta romana que soava a mudança de turnos. Então, era uma trombeta meia-noite, outra às 3 da manhã e outra às 6 da manhã. Alguns dizem que era como se fosse mudança de turnos ou para avisar que estava tudo bem, ou as duas coisas ao mesmo tempo, né? Ou seja, não era um animal, um galo cantando, mas teve essa conotação por conta de ser de madrugada e o galo canta na madrugada, né? E ficou conhecido dessa forma. Pedro nega Jesus para uma criada. Então, prendendo-o, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. É interessante essa informação, né? Aquele que há algumas horas atrás estava dizendo que iria até para a morte com Jesus, agora seguia-o de longe. Porque nós somos assim. Na hora que as coisas estão tudo bem, nós nos colocamos como aqueles fortes. Não, qualquer lugar que você, o que acontecer, pode contar comigo. Tamo junto. A gente tem essa mania de falar isso um para o outro, né? Mas na hora que aperta, é que a gente vai ver quem realmente está junto. E Pedro acabou se dando conta em si mesmo que o que ele pensava não era realmente uma realidade na sua vida. Porque quando a coisa ficou perigosa, que Jesus foi realmente preso, ele seguia de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Porém, ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. Lucas 22, 54 a 57. Então, aqui a Bíblia, ironicamente, né, o fato acontece que Pedro nega para uma criada. Por que ironicamente? Porque uma criada já era alguém que não tinha tanto valor na época, ainda mais uma mulher naquela época e naquele lado do planeta, no Oriente Médio. Então, tudo isso faz Pedro ver que até para uma criada em que ninguém respeitava, ele negou que conhecia a Jesus Cristo. Tamanho era o medo que Pedro estava. Pedro nega a Jesus para um homem. Agora, a segunda vez que Pedro nega. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. Lucas 22, 58. Mais uma vez ele é identificado como alguém que seguia Jesus. Agora, para um homem, ele diz: Homem, eu não, tá doido? Eu nem conheço esse cara. Então, mais uma vez, pela segunda vez, Pedro nega a Cristo. Pedro nega a Jesus agora, mais uma vez, a terceira vez. E o evangelista Lucas é tão detalhista que ele diz assim, ó, e passada quase uma hora. Então, num período aí de quase uma hora, Pedro faz essas negativas de Jesus por 3 vezes. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Ou seja, tocou a trombeta com o soldado. Então ele se lembrou, né, do que Jesus havia falado. Em Mateus, vai dizer que Pedro praguejou
e jurou, né, dizendo que não conhecia Jesus. Mas nós não estamos aqui a julgar o comportamento de Pedro, porque nós, às vezes, podemos estar fazendo isso todos os dias, com nossas atitudes, quando chegamos perto de situações que nos deixam constrangidos. Você vai assumir que você segue a Jesus ou não? Situações em que você está numa posição difícil, você está enfrentando uma situação, às vezes, de perseguição, uma situação que você tem que decidir se você é de Jesus, você pode perder o emprego. Se você disser que é de Jesus, você pode ficar sendo zombado. E aí, será que a gente realmente tem assumido que é de Jesus? Pedro chora amargamente. Assim que o galo canta, aqui em Lucas 22:61 diz assim: E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. Um detalhe, irmãos, é que o galo não cantou 3 vezes. O toque não foram 3 vezes. Antes do toque, Pedro ia negar 3 vezes. Pedro é que negou 3 vezes, mas o toque foi uma vez só, né? O galo cantou uma vez só. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Aí Pedro caiu em si, né? E chorou amargamente, arrependido. Aqui vale-se ressaltar a diferença da atitude de Pedro, que negou a Cristo e chorou e se arrependeu, da atitude de Judas, que traiu Jesus, mas infelizmente foi tirar a sua vida. Um se arrependeu e o outro teve remorso. O arrependimento leva à vida, o remorso para a morte. Então, é um detalhe interessante nessas histórias. De volta ao início. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Dizem-lhe eles: Também nós vamos contigo. João 21, 3a. Pedro desiste de ser pescador de almas e influencia os outros. Pedro aqui desiste de tudo. Viu que Jesus tinha morrido, então ele diz: Eu vou pescar. Volta ao ofício primeiro que Jesus disse para ele: Te farei de agora em diante pescador de homens. Mas ele agora volta a pescar peixes. Mas Jesus se apresenta novamente a Pedro, tal como lá há 3 anos atrás. Se apresenta na praia, vai de novo em busca de Pedro, para que Pedro retome o seu chamado. Isso se chama misericórdia e amor. Jesus nunca desiste de nós. Jesus restaura Pedro. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: Segue-me. João 21, 18, 19. Jesus nos faz entender que, apesar de nossas falhas, ele nos perdoa e nos diz: Segue-me. Então, aqui é interessante que uma coisa estava certa aqui. Pedro iria envelhecer. Porque aqui Jesus está dizendo que quando Pedro ficasse velho, alguns iam cingir ele. Aqui Jesus estava falando de que Pedro seria preso e iriam colocar uma roupa nele, iam colocar algemas nele, iam colocar, né, grilhões e iam levá-lo para a morte aonde ele não queria. Então tem essa informação. Era certo que Pedro ficaria velho. Por um lado escatológico, né, vamos colocar uma ponta aqui, quer dizer então que Jesus não poderia voltar a qualquer momento. Pedro teria que ficar velho para que Jesus voltasse. Então podemos entender aqui que a volta de Jesus não é iminente. Ou seja, Pedro ainda ficaria velho. Durante a vida toda de Pedro, Jesus não voltaria. Então os discípulos, já na época de Jesus, já não poderiam esperar que Jesus voltasse iminentemente, a qualquer momento. Pedro tinha uma palavra sobre si que ele ficaria velho. E enquanto Pedro está ficando velho, Jesus não volta. Tá certo? Então, realmente, é um outro ponto interessante.
Pedro, um homem restaurado e cheio do Espírito Santo. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Atos 3, 6 a 8. Só podemos amar a Jesus com o amor verdadeiro através do Espírito Santo. Então aqui já é após, né, a subida, a ascensão de Jesus, após a descida do Espírito Santo, aí verdadeiramente Pedro estava convertido e revestido do Espírito Santo. Então tinha uma ousadia e ele disse: em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E pegou pela mão e puxou o homem, com a certeza que ele ficaria de pé, firme em seus pés. E assim aconteceu. Então, essa é um pouco da história de Pedro, pode ser um pouco da sua e da minha história, em que às vezes negamos a Cristo, mas Jesus não desiste de nós. Ele vem e tem paciência conosco até que sejamos revestidos do Espírito Santo e aí ele continua nos fazendo crescer em sua presença. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Vamos continuar a história de Pedro falando agora sobre a frase que Jesus disse para ele: Pedro, tu me amas? No próximo vídeo vamos falar sobre isso. Se inscreva no canal, ative o sininho, comente e compartilhe com todos os seus amigos. A paz do Senhor.